Paz do Senhor, povo de Deus, eu quero aqui deixar apenas 2 versículos da Bíblia para a tua meditação. Amém? Que fica no livro de 1 Samuel, no capítulo 5. Aleluia. A partir do versículo 3 que diz assim: Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. A tomaram a Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Aleluia, glória a Deus. Veja, queridos, quem tenta roubar aquilo que é de Deus acaba se dando mal. Veja que os filisteus, eles roubaram a arca do Senhor, achando que eles, por ter a arca de Deus, eles iriam vencer batalhas, eles iriam conquistar muitas coisas. Só que muitas vezes se engana, né? Porque aquilo que é de Deus só pertence ao povo de Deus. Mas muitos querem se dar bem, usando o nome de Deus em vão, às vezes se escondendo atrás de uma Bíblia, mostrando o seu que não é. Queridos, a gente tem que ser o que somos. E muitas vezes descer de cima do muro. Quantas pessoas aí que se dizem servos e servas de Deus, mas vivem aí com a cabeça dividida, não sabe se serve a Deus ou se serve o adversário, que é o diabo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mas veja aqui que os filisteus, eles acharam isso, que ia se dar bem com a arca de Deus. Então veja, eles resolveram roubar. Só que colocaram a arca do lado de um deus de Baal. Mas Deus foi lá e destruiu. Então eles disseram, vamos tirar essa arca daqui, vamos colocar em outro lugar. Colocaram novamente do lado de outro deus de Baal. E Deus destruiu totalmente. Sem falar das pragas que foram lançadas nos homens deles, para lá, dos filisteus. Mas chegou o momento que eles disseram, vamos nos livrar dessa arca o quanto antes. Ei, talvez você esteja aí mexendo em algo que não é seu, cuidado. Tocar em servos e servas de Deus é perigoso demais. É a mesma coisa que você tocar em fogo. Cuidado com quem você mexe, com quem você toca e quem você fala. O que é de Deus é sagrado. E veja que Deus, ele mandou praga, tumores para aquele povo. Aleluia. Então chegou o momento que aquele povo resolveram se livrar daquela arca. Queridos, temos que ter vigilância. Às vezes Deus permite perdermos coisas que é para a gente saber valorizar, saber cuidar e buscar mais a face de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 11 diz, e enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram, enviai a arca de Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade e a mão de Deus muito se agravava ali, como eu acabei de falar. Deus soltou ali pragas para pessoas ali estavam ali com o corpo cheio de tumores. Louvado seja o nome do Senhor, e eles resolveram se desfazer daquela arca. E no versículo 12 diz assim, e os homens que não morriam eram tão feridos com tumores, que o clamor da cidade subia até o céu. Ei, cuidado, não toque naquilo que não é para você tocar. As coisas de Deus são sagrados e ai daquele que tocar. Comece a valorizar, comece a buscar mais a face de Cristo. Não toque nas coisas sagradas do Senhor, querendo se esconder atrás de uma Bíblia, querendo transparecer aquilo que você não é. Ei, Deus vê tudo, Ele vê o oculto, o profundo e o escondido. Deus ouve aquilo que eu e você pensamos. Então não queira se apoderar daquilo que não é seu. Valorize, cuide e não olhe
Não queira alcançar aquilo que não está diante de você. Lembre-se daqueles mandamentos de Deus que diz: não cobiçar as coisas alheias. Então, antes de fazer qualquer que seja, de cometer qualquer ato, lembre desse mandamento. Não cobiçar as coisas alheias. Pare de querer tomar aquilo que não é seu. O seu tempo vai chegar, sabe? Aí talvez você pergunte assim, por que que Deus permitiu que aquela arca fosse roubada? Para o nome dele ser glorificado. Deus até permite que Satanás toque, que Satanás tome algo da gente. Mas lá na frente, Deus restitui, Deus devolve tudo em dobro. E quando Ele permite, é para nos despertar, buscar mais a face dEle, para nos despertar, valorizar as coisas que vêm de Deus. O que Deus te dá, cuide. Cuide com o maior zelo, com o maior amor, para quando você perder, você não se lamentar amargamente. Amém? Que você possa meditar nessa palavra. E acredito que, a partir de hoje, você não irá agir da mesma forma. Então, cuidado. As coisas de Deus são sagradas. E ninguém toca, ninguém destrói aquilo que Deus projetou, preparou para a tua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente.